Então, esse tutorial aqui ele vai ser bastante simples, eu não vou alongar demais o tutorial para que ele não fique muito extenso, e desde o início eu já quero avisar para vocês que os arquivos desse conteúdo só vai estar disponíveis para aqueles que forem membros do canal. Os membros do canal têm a opção que paga apenas R$ 2,99 por mês e tem acesso a todos os arquivos do tutorial que eu posto aqui, e inclusive a arte original, para que possa também estar editando caso não queira assistir o tutorial até o fim e fazer a mesma coisa. Então vamos dar início ao nosso tutorial para que você possa postar um conteúdo aí bem diversificado e bacana nesse Natal aí de 2020. Então, para darmos início aí ao nosso tutorial, nós vamos criar aqui um novo documento que vai ter a proporção de 1080 por 1080 pixels, que é atualmente a proporção mais ideal para que você possa estar utilizando nas redes sociais. Então nós vamos vir aqui em File, New, ou então você aperta Ctrl Alt N para abrir uma caixa de novo documento. E nesse vídeo aqui, para a gente criar o nosso arquivo para jogar na web, a gente vai fazer algo bastante diferente. Para quem já me conhece sabe que eu trabalho sempre com grids, porque eu gosto de deixar as minhas coisas 100% alinhadas. Então aqui a gente, ao invés de vir na opção de web, a gente já vai vir aqui na opção de filme e vídeos. E na opção de filme e vídeos a gente vai fazer o seguinte: todas as vezes que você cria um documento na opção de filme e vídeo, ele já cria uma margem universal, ou seja, que é utilizada em diversas agências, aonde essa margem a gente conhece também como Safe Zone, Zona e diversos outros nomes são dados. E essa margem ela funciona para que a gente possa ter aí um alinhamento melhor das coisas. Então, como nós colocamos na opção de filme e vídeo, nós vamos fazer o seguinte: vamos na parte de presets, eu vou colocar aqui o nome Natal, vai ser o nome do meu documento, e aqui a gente vai deixar 1080 por 1080. Então, como aqui o preset que eu carreguei aqui é a opção de 1920 por 1080, que é o HDTV, a gente vai vir aqui na largura e vai colocar 1080. Aqui embaixo não vai ser preciso colocar porque já vai ter pré-definido, a não ser que você tenha carregado outro tipo de preset, é só você colocar isso aqui. Nas opções aqui você vai deixar em pixel, e aqui você vai ativar a opção de artboard, porque como nós vamos trabalhar com a opção de web, é sempre bom trabalhar com artboard. Então aqui na resolução, caso a sua mude, coloque em 72, porque resolução de imagem para jogar na web, o padrão é 72. Existem alguns tipos de imagem que você vai alterar para mais, mas isso são casos bem específicos e bastante raro. Modo de cor só vai ter RGB, porque todas as vezes que você ativa o artboard, a opção aqui das outras cores vai sumir. Então ativou o artboard, não se preocupa, só vai ter a opção de RGB disponível para você. Fazendo tudo isso, vamos dar um create, e aqui a gente já criou o nosso novo documento. Lembrando, no meu Photoshop aqui vocês percebem aqui, ó, que a barrinha tá vermelha, a parte de seleção está vermelha, a régua aqui, ó, os números estão em vermelho e algumas caixas aqui estão com as margens em vermelho. Tem um tutorial aqui no canal onde eu ensino a fazer isso. Essa opção aqui ela não é feita dentro do próprio Photoshop, nós temos que mexer em algumas configurações na raiz do Photoshop. Então tem um tutorial aí bastante explicativo ensinando a fazer isso. Então vamos lá. Quando eu triscar aqui dentro, eu vou olhar que ainda não vai aparecer as minhas margens. Para aparecer, eu vou apertar Ctrl ponto e vírgula e automaticamente essas margens vão estar aparecendo. Se você não quiser apertar Ctrl ponto e vírgula, o outro comando de atalho para ativar e ou desativar as margens é Ctrl e H. Apertou Ctrl e H, ativa, apertando novamente desativa, e aqui está a margem que eu falei para vocês. Se eu criar bem aqui um documento, ó, de 1920 por 1080, essa margem aqui, quando eu for jogar ela, por exemplo, o projeto que eu criar no Photoshop for jogar dentro do After Effects e for ativar a minha margem lá, vocês vão ver que ela vai estar nas mesmas dimensões dessas linhas aqui, porque elas são universais, em todos os lugares vão utilizar ela, independente de você estar trabalhando com 4K ou qualquer tipo de resolução. Então vamos voltar para o nosso projeto original, e essas explicações aqui eu estou dando para vocês, para que vocês tenham um embasamento melhor aí de como é que acontece
esse conteúdo. Lembrando que tem uma opção de membros aqui no canal, onde todos os meses eu dou 4 aulas 100% profissional para que a pessoa possa aumentar o aprendizado. E essa aula não é aula gravada, são aulas ao vivo, onde esses membros vão estar em contato direto comigo para que eu possa estar fazendo essas explicações. Então nessas aulas vai ser muito mais fácil de você aprender, porque você vai poder estar tirando dúvidas ali ao vivo comigo. Então vamos lá, criamos o nosso documento. Eu gosto de iniciar sempre fazendo uma coisa, apertando Ctrl, Alt, Shift e N para criar uma nova layer. Se você não quiser apertar Ctrl, Alt, Shift e N, você vai vir bem aqui, ó, triscou no maisinho, pronto, ele cria uma nova layer. Eu não gosto de fazer isso porque até eu trazer o ponteiro do mouse e até bem aqui eu perdi alguns segundos e eu não gosto de perder tempo, então eu aperto Ctrl, Alt, Shift e N rapidão, pronto, já crio uma nova layer. Criou uma nova layer, eu vou fazer o seguinte, todo projeto quando eu inicio, não são todos, mas basicamente 90% dos meus projetos, eu sempre vou trabalhar ele iniciando com Solid Color para fazer parte do fundo. E para adicionar o Solid Color aqui dentro do Photoshop é muito simples, você vai vir aqui embaixo, vai ter essa engrenagem, você clica sobre ela e aqui nós vamos na primeira opção que vai ser Solid Color. Clicou em Solid Color, vai abrir uma caixa e aqui nessa caixa vai vir o nosso Color Pick, ou seja, que é as nossas opções de cores. Aqui nós vamos trabalhar com códigos hexadecimais, então você vai vir aqui e vai digitar o seguinte código: F59204. Quando você digitar esse código, lembrando que você não vai colocar hashtag aqui, porque a hashtag ela já vem pré-mapeada aqui, e ao colocar esse código, automaticamente a cor vai se predefinir aqui. Fez isso, você vai dar um OK. Pronto, a gente já fez aí a nossa primeira modificação. Após fazer isso, nós vamos apertar Ctrl, Alt, Shift N, ou fazer aquilo que eu já ensinei para vocês, triscar no maisinho e vai criar uma layer. Vamos ativar o nosso brush com a letra B, e se você não souber o que é um brush, o brush é o nosso pincel dentro do Photoshop. E se você não souber aonde é que ele fica aqui, é só você direcionar o ponteiro do mouse para o lado esquerdo do Photoshop e bem aqui você vai encontrar o pincel. Clicando com o botão direito você vai ter outros modos aqui, outros padrões, mas o que a gente vai trabalhar vai ser o primeirinho. No caso do seu não estiver nessa opção, clica, coloca no primeiro para que a gente possa trabalhar 100% aqui sincronizado. Quando eu ativo o meu brush, por padrão ele traz para mim uma previsualização do tamanho da área do meu brush, ou seja, do tamanho da área que ele vai marcar. Aqui no meu não está aparecendo porque a minha tecla Caps Lock no teclado está ativada. Quando eu desativo, a minha pré-visualização aparece. Então se você não estiver vendo esta pré-visualização, saiba que o motivo é esse. Desative sua tecla Caps Lock no teclado para que ela possa aparecer. Se mesmo desativando não aparecer, é porque clicando com o botão direito o seu size pode estar em 1 pixel e deixando em 1 pixel realmente ele não vai aparecer. Se você quiser aumentar rapidamente é só segurar a tecla Alt no teclado, clica com o botão direito e arrasta, ó, e automaticamente você aumenta o tamanho do seu brush. Eu vou deixar o meu brush mais ou menos desse tamanho e aqui nós vamos trabalhar com o nosso brush no hardness em 0. Se por algum eventual motivo você apertou o brush aqui e não tá nesse pincel aqui circular, é só você vir na opção de pincéis gerais, vai ser a primeira. Todo Photoshop quando você instalar vai ter esses modos de pincéis, você pega e coloca num desses daqui, ó. Quando você colocar, automaticamente ele vai vir com hardness 0, a não ser que seja nesse aqui, mas só que isso aqui não tem muita importância, qualquer coisa é só você pegar esse e diminui o hardness, pronto, está em 0. Aqui a gente vai fazer o seguinte, aumentar só mais um pouquinho, vou dar um trisco aqui no centro e ele vai criar esse foco branco aqui para mim. Esse foco eu vou chamar o nome dele de foco de luz e você pode chamar do que você quiser, ponto branco, ponto esfumaçado. Isso aqui não tem termos científicos ou termos para que você possa ficar utilizando, você pode usar o termo que você quiser. Fez isso, eu vou dar um Ctrl T, vou aumentar ele aqui um pouco de tamanho, ele vai trazer essa sensação aqui para mim, então eu dou um Enter. Lembrando que o que eu fiz aqui, ó, foi somente dar um Ctrl T para ele abrir a minha opção de Free Transform, ou seja, transformação livre, e após isso eu segurei Alt e arrastei. Se você arrastar e deformar, você pode arrastar segurando Alt e Shift, ele vai manter a proporção. Se você não quiser segurar o Shift, ative essa ancoragem bem aqui. Quando ela está desativada, mesmo que você segure Alt, vai acontecer isso, uma deformação. Então nesses casos é sempre bom deixar isso aqui ativado.
Se for um caso de você querer deformar, não precisa você desativar, é só segurar Alt e Shift, arrasta, pronto, ó, vai fazer a deformação. Então vamos lá, fez isso, vou aumentar aqui, ó, deixa ele bem centralizado aqui, dou um Enter. A gente ainda vai mexer nesse foco de luz, você vai apertar aí a letra V para ativar sua Move Tool. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou deletar aqui essa primeira layer, dando um Delete, ou então você pode apagar ela fazendo o seguinte, arrasta e joga aqui na lixeira e pronto, ela já vai estar sumindo. Ou então você apenas trisca em cima da layer, clica na lixeira e pronto, vai apagar. Só que aqui no caso ele vai abrir um pop-up perguntando se você realmente quer fazer isso. Você confirma que sim, e se você não quiser para ficar aparecendo isso aqui da outra vez, é só clicar aqui, pronto, e yes. Para confirmar que realmente não vai aparecer, clicou, lixeira, pronto, não aparece mais aquela opção chata para que vocês possam deletar um arquivo. O modo mais fácil, mais prático e ágil para fazer isso é só apertar Delete e pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, segura na primeira, aperta Shift e trisca na de baixo. Você vai apertar Ctrl G no teclado e ele vai criar um grupo. Esse grupo você vai clicar 2 vezes aqui no nome, ó, e vai colocar o nome de fundo, onde a gente vai entender que tudo que está dentro desse grupo compõe o fundo do nosso layout. Como eu gosto de trabalhar com as coisas organizadas, vou clicar com o botão direito em cima do grupo, vou lá embaixo e vou colocar esse aqui em amarelo, ele vai criar aqui uma marcação. O segundo grupo que eu já for criar, eu coloco em outra cor. Isso aqui é uma forma de você ter aí mais organização no seu trabalho. Então agora a gente vai prosseguir com a parte onde a gente vai utilizar os arquivos do layout. Você vai ter aí, no caso para quem é membro, vai entrar na pasta dos arquivos que você vai baixar, vai vir aqui na parte de folhas, após passar da parte do fundo. Você vai pegar aqui essas folhas de pinheiros, vai arrastar ela e vai jogar lá dentro do Photoshop. Soltou aqui no meio, você dá um Enter, pronto. Se a gente tiver que modificar ela, diminuindo ou colocando ela em outra posição, a gente vai fazer isso só depois. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos na pasta dos arquivos novamente. E aqui na pasta dos arquivos nós vamos na pasta onde tem escrito Papai Noel. Então aqui a gente vai arrastar a imagem do Papai Noel, jogar dentro do Photoshop e deixa aqui nessa posição. Vamos dar um Enter e aqui a gente vai recortar essa imagem. A gente sabe que tradicionalmente para fazer um recorte aqui existe uma série de infinidade de possibilidades no Photoshop, sendo Lasso Tool, a nossa Polygonal Tool e diversos outros modos. A gente pode também vir aqui nessa nova opção, ó, que tem a nossa Object Selection Tool, faz a seleção aqui, ele cria uma seleção quase que perfeita. A outra opção também é com a nossa Pen Tool, então quando a gente cria a seleção aqui, ó, a gente pode estar trabalhando com a nossa Select and Mask. Só que aqui, como eu já estou utilizando o Photoshop 2021, a gente vai utilizar um processo de inteligência artificial que vai fazer esse recorte rapidamente para você. E caso o recorte não saia 100% perfeito, isso você poderá estar ajustando porque ele cria uma máscara de recorte. Então o que você vai fazer? Você vai apertar a tecla Ctrl no seu teclado e depois F e automaticamente vai abrir a nossa caixa de pesquisa. Suponhamos que de repente você não tem um teclado aí para trabalhar, seu teclado deu defeito, não se preocupe. Você vai vir bem aqui nessa lupa no Photoshop, trisca nela e vai abrir a mesma caixa para você. Na parte inicial vai abrir dessa forma. Se ao abrir essa caixa aqui não tiver nessa área aqui inicial, você clica bem aqui nessa casinha, que essa casinha vai te levar para essa opção onde a gente chama de Home. Então a gente vai vir bem aqui, ó, em Quick Actions, clicou sobre Quick Actions e vai ter a primeira opção, Remover Background. No Photoshop 2020 já tinha essa opção, só que ela não ficava aqui, só que essa opção não era tão inteligente o quanto ela é agora. Então isso aqui vai facilitar demais a vida de quem quer trabalhar com recorte de imagens. Então o que a gente vai fazer? Clica em Remover Background e vamos dar um aplicar. Clicando em aplicar, ele já vai fazer o recorte. Lembrando que eu tenho um tutorial aqui no canal explicando melhor sobre isso e mostro para vocês que ele não faz recorte só quando o fundo da imagem é, por exemplo, aqui no caso, todo vermelho. Ele faz o recorte mesmo quando tem vários objetos na cena, porque essa opção do Photoshop é uma opção de inteligência artificial, então ele vai procurar entender o que é o objeto principal da cena, e quando tem pessoas, ele sempre vai tentar fazer somente o recorte da pessoa que tem dentro da imagem. Então aqui
para criar aqui a nossa base de grupos, para organizar o nosso projeto, a gente vai vir nessa, Ctrl G, vamos colocar o nome de folhas. Vamos minimizar ele, clica com o botão direito e vamos colocar ele aqui em vermelho. O segundo, Ctrl G, e vamos colocar o nome Noel. Minimiza, clica com o botão direito e vou deixar ele na cor amarela. Eu gosto de colocar essas cores porque elas são mais próximas do que eu estou utilizando aqui. Eu poderia até adicionar o laranja, mas essas são as cores que eu quero trabalhar. Muito diferente do que eu fiz aqui no projeto original, que eu usei laranja e amarelo. Então vamos lá. Após a gente fazer isso, a gente vai para o próximo passo. Você vai na pasta dos arquivos, volta e vamos aqui onde tem escrito texto 3D. Vamos pegar o nome 3D, que é o nome de Natal, vamos arrastar e jogar aqui dentro do Photoshop. O texto a gente vai descer ele um pouco mais aqui para baixo. Vamos dar um Enter. E aqui a gente vai fazer alguns ajustes para que a gente possa alterar a cor desse texto para que fique mais apresentável. Então como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos clicar aqui nessa seta, vamos adicionar um preto e branco, depois a gente vai adicionar um balanço de cores. O que a gente vai fazer? O preto e branco, quando a gente adiciona, ele deixa o nosso projeto todo em preto e branco. E muitas das vezes quem não conhece essa opção de ajuste, acha que a opção dele é apenas fazer isso, só que não é. Através dessa opção você inclusive pode alterar as cores do objeto. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar no ícone e clicando no ícone nós vamos marcar a caixa de tinta. Marcou a opção de tinta, clica em cima e vamos digitar o código FFB100. Fez isso, a gente dá um OK. Só que aqui o nosso ajuste continua mexendo com todo o nosso layout. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um Clip Mask nesse ajuste. As opções para você adicionar o Clip Mask aqui é o seguinte: segura Alt no teclado, você vai passar aqui o ponteiro do mouse entre os dois e vai aparecer esse ícone. Se você der um trisco, esse ajuste vai se aplicar somente ao nome Natal. A outra forma de você fazer isso é clicando com o botão direito e vindo aqui em Create Clip Mask. A outra opção é apertando Ctrl Alt G para fazer rapidamente isso. Então agora a gente clica em cima e a gente vai mexer aqui nas opções de vermelhos. Nós vamos deixar ele aqui 100% no branco, em 300. Já aqui os amarelos a gente vai deixar em 50 para ele ficar um pouco mais forte, porque se a gente trouxer para cá, ele vai ficar dessa forma, então não é isso que a gente quer. Então deixa em 50, aqui a gente não vai mexer mais em nada. Vamos ativar o nosso balanço de cores, e o balanço de cores nós vamos mexer aqui nas opções de vermelho, então nós vamos trazer mais para o vermelho, coloquem mais 100. Antes disso vamos dar um Clip Mask também apertando o Ctrl Alt G. E na outra opção a gente vai vir aqui em amarelos e trazer todinho aqui para o amarelo. Nas opções de magenta a gente vai colocar aqui em mais ou menos -6, acho que -5 é melhor. Vamos mexer aqui nas opções de preto e branco novamente. Deixa eu colocar aqui 20. Aqui tem que ser bem aqui em 300. Agora vamos apertar aqui no nosso balanço de cores, segura o Shift, clica no Natal e dá um Ctrl G para criar um grupo. E vamos colocar o nome texto 3D, ou então você pode colocar só texto. Então clica com o botão direito, vamos colocar em vermelho. Agora a gente vai entrar na pasta dos arquivos, vamos voltar e aqui a gente vai ter uma pasta chamada fita. Clica nela, vamos pegar essa fita, arrasta e joga aqui dentro. Então vamos aumentar ela aqui de tamanho um pouco e traz aqui para essa parte de baixo. Diminuir mais um pouco. Vamos dar um Enter e agora a gente vai adicionar um texto aqui. Esse texto você poderá colocar o texto que você desejar. Então a gente vai vir aqui em T de texto, ou então você aperta a letra T no teclado e automaticamente vai ativar a ferramenta de texto. Vamos clicar aqui dentro e vou colocar de ofertas. Vou selecionar todo o texto, vou vir nas opções de fonte e vou utilizar a fonte Mountain Insert, que é uma fonte bastante utilizada aí atualmente. Ativando ela, eu vou trazer para cá, dou um Ctrl T, rotaciono ela aqui dessa forma. Só que aqui a gente precisa fazer o seguinte: nós vamos mexer nas opções de Warp
E para fazer isso é muito simples. Ativa a ferramenta de texto novamente aqui, ó. Trisca no texto e vamos clicar aqui nesse Tzinho, ó. Clicando sobre ele, ele vai aparecer essa opção, você dá um OK e pronto, vai abrir aqui a caixa para a gente mexer com as opções de Warp Text. Clicou em cima, a gente vai deixar nesse aqui. Então a gente vai fazer aqui a alteração, deixando aqui 100% na mesma posição. Então vamos diminuindo aqui. A opção que a gente quer é desse jeito aqui, ó. Dá um OK. Vou dar um Ctrl T, diminuir um pouquinho de tamanho e dou um Enter. Vou clicar 2 vezes no texto. Vai abrir as nossas caixas de configuração da layer. Nós vamos vir aqui em Gradient Overlay. Clica em cima. Vamos vir aqui na opção de gradiente. Vamos fazer o seguinte. Clica nesse aqui. Deixa preto. Dá um OK. Clica no outro em cima e deixa em branco. Agora a gente dá um OK. Esse aqui, na verdade, a gente não vai deixar preto. A gente vai deixar ele meio acinzentado, ó. Puxando um pouco para os tons de branco. Então, dou um OK. Dou um OK. E aqui a gente vai mexer no ângulo, ó. Vamos alterando o ângulo. A gente vai vir aqui, ó, diminuir a escala, ó, para a gente ver melhor. A margem aqui do nosso gradiente, ela tem que ficar pegando mais ou menos aqui no meio. Ela não vai ficar perfeita. Então vamos vir trazendo. Na verdade tem que ficar para a parte de baixo assim, ó. Essa posição aqui tá boa. Vou clicar aqui em cima, trisco aqui e vai aparecer esse ícone para mim. Então trisco nesse ícone e trago ele mais para cá, ó. Pode trazer bastante. Você pega aqui agora. Vamos dar mais uma clareadinha aqui, ó. Dá um OK. OK. Tentar mexer melhor aqui na posição. E agora eu dou um OK, vai ficar dessa forma. Vai segurar os dois aqui, Ctrl G, e você vai colocar o nome aí de fita. Ou então coloca aí o nome de subtema, tanto faz. Botão direito e elo. Então essa parte aqui ela já está basicamente pronta. Então o que que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, ó, o texto 3D e a fita. Vai descer ela um pouquinho aqui. E o Papai Noel a gente vai dar um Ctrl T nele, segurando aqui, ó, no grupo do Papai Noel, dá um Ctrl T e diminuir ele um pouco de tamanho. Vamos trazer ele mais para cima. Dá um Enter. Vamos abrir aqui o grupo do Papai Noel. E aqui na máscara de recorte a gente vai fazer o seguinte. Você vai apertar a letra B para ativar o brush. Vamos vir aqui, ó. E vamos apagar essa área aqui de baixo. Tem que estar na cor preta. A cor preta, ela vai apagar. E branca, ela refaz, ó. Então a gente deixa em preto e vai apagando aqui só essa areazinha aqui de baixo. Pronto. A gente vai vir aqui no fundo, rapidamente vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui, dá um Ctrl G. Com letra minúscula, você vai colocar o nome Solid Column. Minimiza. Aqui, ó, Ctrl G. E coloca o nome de foco de luz. Esse foco de luz eu vou dar um Ctrl T e aumentar ele um pouquinho mais de tamanho. Agora eu dou um Enter, vai ficar dessa forma. Vamos na pasta dos arquivos. Vamos voltar. E vai ter uma pasta chamada texturas. Vou pegar essa aqui, ó, textura VHS. Arrasto. Jogo aqui dentro. E a gente vai mexer nas opções de Blend Modes para alterar a forma como essa textura vai aparecer aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? Vai vir no Blend Mode e vamos deixar em Linear Dodge. E a textura vai ficar dessa forma aqui no nosso fundo. Fez isso, para que essa textura não apareça muito, a gente vai diminuir a opacidade. Então clique em opacidade e vamos deixar aqui em 30%. E ela vai aparecer com essa intensidade aqui dentro. Eu vou apertar um Ctrl H para desativar os grids e é dessa forma que está ficando aí o nosso layout. Aperto Ctrl H novamente e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nas opções de File, vou vir em New Guide Layout e vamos criar linhas aqui, ó.
O seu vai vir assim, default, caso você ainda não tenha utilizado. Então eu vou ativar esses dois, coloco 3 aqui, aqui 3, isso aqui eu deixo em 0, não precisa ativar a margem e dou um OK. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl 0 aqui que acabou não ficando legal. Então vou lá, vai, New Guide Layout, e esse aqui a gente tem que apagar, ó. Então dou um OK. Pronto, aqui está a nossa margem. Isso aqui serve para que a gente possa ter muito mais alinhamento aqui no meio, ó. Então eu vou pegar aqui o Papai Noel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele um pouco mais para cá, ó. Dessa forma está bom. A fita, eu vou fazer o seguinte com ela. Pego ela com a seta para baixo do teclado, ó. Vou deixar ela mais aqui, ó. Aperto o Ctrl H. Ctrl H novamente. Vou trazer ela só um pouquinho mais, ó. E dessa forma já está bom. Agora a gente vai fazer o próximo processo, que é adicionar as nossas bolas de Natal. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos nas pastas dos arquivos e vamos na pasta de bolas decorativas. Então a primeirinha que a gente vai utilizar vai ser essa. Clica nela, arrasta e joga dentro do Photoshop. Vamos aumentar ela aqui, ó, bastante de tamanho e jogar bem aqui nessa posição, ó. Você vai dar um Enter. Vamos jogar ela aqui, ó, para trás da parte de folhas. Vamos descer um pouco mais aqui, ó, Ctrl T. Deixar mais ou menos aqui, ó. Dou um Enter, a gente vai deixar aqui, ó, pegando essa parte. E essa partezinha dela aqui, ó, vai pegar mais ou menos quando se triscasse aqui, ó. Você vai dar um Ctrl J nessa. Vamos tirar a visualização dela e aqui você vai fazer o seguinte. Essa, como está no fundo, a gente vai criar uma sensação de foco. Então eu vou vir aqui em Filter, vou vir em Blur e vou adicionar aqui um Gaussian Blur. Esse Gaussian Blur a gente vai deixar ele mesmo em 2,0, não precisa aumentar mais do que isso, e dar um OK. Essa segunda a gente vai dar um Ctrl T, diminuir de tamanho, ó. Vamos deixar ela aqui, diminuir mais. Diminuir ela bastante mesmo. E vamos deixar ela por aqui, ó. Você dá um Enter. Só que essa a gente vai jogar lá em cima, ó. As folhas aqui a gente vai descer ela mais, ó. Né? Deixa ela aqui nessa posição, traz mais para cá também. Agora a gente volta aqui novamente. Pega essa daqui, joga no Photoshop e vamos jogar ela aqui, ó. Você diminui ela de tamanho. Vamos deixar ela mais ou menos aqui. Fazer ela aqui, ó, diminuindo mais. Jogar bem aqui. Essa aqui, ó, a gente vai pegar ela, ó, jogar bem aqui. Você vai vir aqui na régua apertando Ctrl R. Vai triscar em cima, arrastar e puxar uma linha bem aqui no meio, ó. Deixa certinho com o meio. Aí você deixa ela no meio aqui, ó, entre essa linha e essa. Vamos pegar essa daqui, ó, dar um Ctrl J. Vamos trazer ela aqui para baixo, ó. Ctrl T e aumenta de tamanho. Vamos deixar ela mais ou menos bem aqui. Dou um Enter. Colocar ela aqui nessa posição. A gente vai pegar essas duas, vamos dar um Ctrl G. Vamos colocar aí bolas 1 ou bolas fundo. Isso daqui a gente joga aqui para cima. Vamos dar aqui um Ctrl J nessa laranja, Ctrl T e traga para cá, ó. Aumenta um pouquinho. Deixa bem aqui, dá um Enter. Vamos aqui em filtros e vamos adicionar um Gaussian Blur. Vai ficar em 2,0 também e você dá um OK. Pega todas elas, Ctrl G e vamos colocar o nome de bolas 2 ou então bolas frente. Fazendo isso, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar esse aqui, ó, na cor amarela, vermelho. Esse aqui é amarelo, vermelho. E esse aqui amarelo. Fazendo essa parte aqui,
o nosso layout já está quase que 100% pronto. Você pode, caso queira, vir aqui, ferramenta de texto, e colocar aqui embaixo o site da sua empresa. Então vou digitar aqui o nome do site, PSD VIP. Se você ainda não conhece a PSD VIP, entra aí no site para você entender melhor como funciona. Lá você faz uma assinatura na PSD VIP e todos os meses você vai receber arquivos profissionais editáveis, e todos os que foram incluídos nos meses anteriores, quando você assina, já vão estar lá disponível para que você possa ter acesso. E você inclusive pode estar cancelando a assinatura em qualquer momento. Então deixo aqui o site, vou até diminuir mais o tamanho. Deixa ele bem aqui, ó. Para você saber se está centralizado certinho no meio, é só dar um Ctrl T, ó, e deixar certinho com os pontos âncora lá. Então dou um Enter. E agora vem a parte dos ajustes finais. Então a gente vai colocar aqui o nome de site. Vamos na pasta dos arquivos. Volto, vem em texturas e vamos colocar essa textura aqui, ó. Arrasto, jogo aqui dentro e ela vai ficar aqui na parte de cima. Vocês percebem que quando a gente adicionou ela, ficou muito feio aqui, ficou estranho. Para modificar isso é muito simples. Vem aqui, coloca em Light. E aqui a gente vai colocar em 40%. Ela quase não vai aparecer aqui dentro do nosso layout. Ela vai trazer sensações mínimas aqui dentro. Fazendo isso, a gente agora vai começar a mexer com os ajustes. Esses ajustes vão servir para que a gente possa trazer uma sensação diferenciada. Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou vir no projeto original. Olha só a diferença. Sem os ajustes, fica nessa cor. Com os ajustes, a gente traz essa sensação para o projeto. As cores ficam muito mais vivas. Então vamos lá. O primeiro ajuste que a gente vai utilizar aqui, ó, é o ajuste de balanço de cores. Então a gente vai entrar lá dentro do projeto. Clica aqui, vamos adicionar o nosso balanço de cores. E aqui vem uma questão. Esses balanços de cores não é uma regra. Você tem que encontrar o ponto ideal para você, que é o ponto que você vai achar mais ideal de alteração de cor aí para você estar fazendo esse ajuste. Eu vou fazer aqui os ajustes, ó, vou trazer mais para o vermelho, vocês percebem aí, ó, que já vai ficar diferente no nosso projeto, que eu posso adicionar, ó, mais magenta, mais amarelo. Os amarelos aqui eu deixo mais ou menos em 40. Magenta eu puxo mais aqui perto do 30. O vermelho a gente deixa arredondado aqui em 30. Essa cor aqui já está boa. Após colocar esse ajuste, a gente vai vir aqui. Então você vem por aqui mesmo. E vamos colocar os pretos e brancos. Ativa a opção de tinta. Clica aqui e adiciona o mesmo código que a gente utilizou anteriormente, que é o FFB100. Então vamos puxar aqui. Acredito que em 87 fica bom. Aqui a gente vai deixar em 18% e coloca em Hard Light. As opções aqui de Blend Mode, ó, Hard Light e 18% na opacidade. Se eu fechar ela aqui, ó, vocês vão perceber a alteração aqui nas cores, ó. Então agora a gente vai adicionar o nosso próximo ajuste. A gente vai adicionar aqui agora uma vibração nessa imagem. Então a gente vai clicar aqui. Vamos adicionar aqui, ó, a nossa vibração. Então você vai vir aqui, ó, vai vir bem aqui e ativar a opção. Aqui a gente vai colocar a vibração em mais ou menos mais 3. Acho que mais 2 fica melhor. Essa vibração ela vai ser mínima e ela só vai aparentar algo aqui após a gente adicionar os outros ajustes aqui dentro da imagem. Agora a gente vai vir aqui e vamos adicionar as nossas curvas. Aqui a gente vai clicar embaixo, ó, vocês vão ver que a gente vai escurecendo. Então aqui eu deixo em 60. E eu posso colocar aqui do outro lado em 72, já fica legal. Ficou muito alaranjado. Vou colocar 66 aqui. E aqui eu posso colocar 70. É, assim fica melhor. Agora a gente vai adicionar mais luz aqui, ó. Vamos vir aqui. Deixa eu ver se 170 aqui fica legal. Essas partes aqui vocês têm que entender que é muito aleatório, é uma questão de gosto pessoal.
Eu vou colocar aqui 179. Eu acredito que deixando aqui quase em 200 fica melhor. Aqui já ficou bem legal, ó. Já tá ficando mais vibrante aí o nosso layout, tá ficando mais chamativo e muito mais diferente do que estava antes. Aqui, junto com essa textura, a gente vai pegar nela, segura Shift trisca em cima, dá um Ctrl G. A gente pode colocar aqui o nome de ajuste final. Esse aqui a gente já sabe que vai ser vermelho e esse aqui é amarelo. Quando eu desligar aqui, ó, vocês já vão ver a diferença. Ó. Nosso projeto estava dessa forma e só com esses ajustes aqui que a gente já colocou, já ficou dessa forma. Aqui a gente ainda vai colocar mais ajustes para que a gente possa causar mais alterações aqui dentro. Agora a gente vai adicionar aqui um LUT. Então clica aqui em cima, vamos adicionar esse aqui e a gente vai deixar nessa segunda opção aqui, ó. Ele vai trazer uma sensação mais escura aí para dentro do nosso layout. Agora a gente vai vir aqui, vamos adicionar um threshold e a gente vai fazer o seguinte com ele. Isso aqui eu vou deixar em 151. Vocês percebem que quando a gente coloca ele aqui, ó, ele faz isso com a imagem. Vou mexer aqui, vou deixar em linear dodge, vai ficar dessa forma. E aqui eu coloco em 8% ou então 9%. Ó. Acredito que 10 fica melhor. Não. Dessa forma tá legal. E agora aqui a gente precisa fazer uma coisa. Quando a gente adicionou esse, vocês percebem que bem que ficou deformado. Para corrigir isso é muito simples. Você vai triscar aqui na máscara. Vai vir com o B, ou seja, com o nosso brush ativado. E a gente vai apagar essas áreas aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, ó, passando. O seu hardness aqui, ó, ele tem que estar em 0. Então vamos vir passando aqui só nessas áreas aqui, ó. Ó, e dessa forma a gente já corrigiu. Se você quiser, pode até vir no fundo aqui, ó, e aumentar mais esse foco de luz, ó. Deixa ele maior aqui, ó. Só que aí nesse caso, como a gente aumentou, a gente vai ter que corrigir as áreas que ficaram falhadas. Porque no caso isso aqui tá assim, porque ele tá estourando justamente por causa desse efeito. Então passa aqui, ó. E para a gente finalizar, nós vamos adicionar aqui um filtro de fotos. Então vamos vir aqui, vamos adicionar aqui o nosso filtro de fotos. Ele vai vir nessa cor laranja, se não vier é só você clicar em cima e digitar esse código FE 9600. Dá um OK e aqui a gente deixa em 70. Vamos mexer no Blend Mode, ó, segurando em cima e vamos deixar em Soft Light. Deixou em Soft Light, ele ficou mais alaranjado. E a gente vai deixar a opacidade aqui bem mínima, mais ou menos em 5%. Vamos fechar aqui os ajustes. Esse era o nosso projeto original. As cores não estavam se ajustando, ou seja, elas não estavam sincronizando entre si e estavam muito mortas. Quando a gente faz isso aqui, automaticamente o nosso projeto fica mais vivo. Então aqui eu vou vir no texto aqui, eu não estou gostando como ele está aparecendo. Vou deixar ele um pouco mais acinzentado aqui, ó. Dou um OK. Acredito que eu tenho que deixar ele aqui numa fonte mais simples, mais fina, assim, mais light. Vamos fechar aqui. E o nosso projeto já está finalizado. Como vocês viram, foi uma coisa bastante simples de aprender. Para quem é membro aí do canal, para quem fez a assinatura das 4 aulas que vai ter todos os meses, que são aulas profissionais, vão ter aulas 100% profissionais, onde eu vou ensinar tudo sobre esses ajustes aqui. Aqui no tutorial não tem como ensinar isso para vocês, porque vai comer muito tempo. Por exemplo, eu vou explicar para vocês por que eu puxo para o vermelho, por que eu puxo para amarelo, qual é a finalidade da magenta, mesclagem de cor, tudo isso vocês vão aprender. Então, se vocês quiserem se tornar membro do canal, a opção vai estar ativa aí para que vocês possam estar fazendo isso. Os preços aí para membros do canal aqui são bastante baratos, então vocês não vão gastar muito para ter acesso a esses conteúdos. Para salvar o arquivo, só você vir em File, Export, salvar para web, e aqui você vai fazer o seguinte:
Você vai colocar aqui em PNG 24. Essas opções aqui você não mexe. Eu gosto de utilizar essa opção aqui porque para mim fica melhor. Essa imagem, quando eu salvar ela, ele está me dizendo que vai ter 1,491 MB. Eu vou vir aqui, ó, salvar. Vou jogar ela aqui mesmo dentro, ó, do arquivo do Papai Noel, como Natal, salvo. E para diminuir o MB dessa imagem, para que não crie deformação, porque o máximo no Instagram e Facebook é 1 MB, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos entrar nesse site chamado TinyPNG, o link vai estar na descrição, você clica, vamos pegar a imagem, abrir, aqui ela me diz que a imagem tem 1,6 MB, e agora quando a gente baixar ela vai ter 383 KB, então coloco para baixar, vou salvar na mesma pasta, coloco como 2, salvar, e aqui a gente vai fazer o seguinte, venho aqui dentro, vou pegar a imagem, vou vir aqui nessa, ó, clico com o botão direito, propriedades, vou vir aqui em detalhes, e ele me diz aqui, ó, que as dimensões da minha imagem é 1080 por 1080 pixels. Se você fizer isso por aqui, ó, Ctrl Alt Shift S para abrir aqui este comando, ou então vindo aqui em File, o modo para diminuir seria vindo aqui, por exemplo, colocando mais ou menos em 800, e ele vai diminuir o tamanho do arquivo, mas também vai diminuir a proporção. Então dessa forma você pode até perder qualidade na imagem. Então com o PNG Tiny você pode fazer isso tranquilamente. Inclusive se sua imagem tiver, por exemplo, aí 2 MB e você acha que ainda tem que diminuir mais, é só clicar em cima, pega, aqui você já baixou, que diminuiu, vamos colocar 383,3 KB, e ele diminuiu mais um pouco, aí você vai fazendo isso várias vezes até diminuir. Então, se você tiver gostado do canal, se inscreva, deixa aí sua contribuição, compartilhe com seus amigos, e para quem quiser ter acesso aos arquivos do tutorial, está disponível aí somente para membros do canal. O valor para que os membros do canal tenham acesso a esses arquivos é apenas R$ 2,99 por mês, é um preço bastante barato. Porque alguns desses arquivos aqui que eu uso nos meus tutoriais, eles são arquivos premium. Então se vocês querem ter acesso a esses arquivos, basta acessar aí a área de membros. Então espero vocês no próximo vídeo do canal.